Olá, eu sou a Lilian Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Compartilhando Arte. Para a primeira sugestão, você vai precisar de uma bolsa ecológica de tecido como essa aqui. Existem as que não têm nenhuma estampa, mas eu vou utilizar essa que já veio com esse texto bíblico que diz: "Tudo posso naquele que me fortalece". Essa frase por si só já é muito poderosa, mas eu gostaria de incrementar essa bolsa e dar um toque pessoal. Por isso, eu vou utilizar esse stencil de folhas no verso da bolsa. Coloque um papelão no meio para evitar que a tinta vaze de um lado para o outro. Posicione o stencil no centro e fixe com a fita crepe, evitando que ele se mova enquanto você pinta. Utilize a tinta para tecido na cor verde seco e pinte usando o pincel Pituá número 6. Molhe as cerdas do pincel Pituá para hidratá-lo antes de pintar e retire o excesso de água em um pano. Carregue o pincel com a tinta e retire o excesso antes de pintar. Use bem pouca tinta e pinte as folhas do centro para as bordas, para dar um efeito mais orgânico. Faça isso em todas as folhas até completar todo o stencil. Retire o stencil com cuidado e posicione novamente de um dos lados para dar a continuação no desenho. Tente encaixar o mais próximo possível para ficar com um melhor acabamento. Retire o stencil e complete esse pedaço que ficou faltando na parte superior. Depois, é só repetir o mesmo processo do outro lado até completar todo esse lado da bolsa. Quando terminar, deixe o stencil de molho dentro de uma forma com água e detergente e use o pincel Pituá para ajudar a limpar o stencil. E olha que efeito interessante que ficou! Eu acho que já podia deixar assim, mas eu quis adicionar algumas flores próximo ao texto bíblico. Utilizei esse stencil de flores que eu vou deixar a referência na descrição. Com o pincel Pituá lavado e com pouca tinta para tecido na cor vermelho tomate, pinte as flores em movimento circular ou dando batidinhas. Depois, use a tinta para tecido na cor verde seco para fazer as folhas. Retire o stencil com cuidado e faça do outro lado, se preferir. Eu gostei do resultado, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você prefere a bolsa com as flores ou sem, apenas com a frase? Comprei essa bolsa por R$10 aqui no Rio. Para fazer esse trabalho, você usa bem pouca tinta e ferramentas como stencil e pincel, que se você cuidar bem, duram anos. Então, o custo é baixo e você pode fazer para presentear ou vender. Gostou da ideia? Deixe seu like e compartilhe o link com as amigas. Para a segunda sugestão, você vai precisar de uma capa de almofada de tecido. Eu achei essa aqui por R$5. Se preferir fazer a sua, eu já ensinei a fazer uma capa bem fácil aqui no canal. Eu vou deixar o link nos cards. Vou utilizar esse stencil com a frase: "As melhores coisas acontecem para quem levanta e faz", e outro stencil de borboletas. Vou deixar a referência do stencil na descrição do vídeo. Como essa almofada tinha uma cor mais escura, eu escolhi usar a tinta para tecido na cor branca, para a frase e para as borboletas. Se a sua capa for branca, use outras cores de tinta. Me diz se prefere a almofada apenas com a frase ou se gostou com as borboletas. Para ressaltar as palavras "levanta e faz", posicione o stencil sobre as letras brancas e mova o stencil levemente para a direita e para cima e pinte de preto. Na vida, muitas vezes nos frustramos porque criamos expectativas que estão fora de nossa realidade ou que não condizem com as nossas ações. Por isso, tenha expectativas coerentes com as suas ações, pois as melhores coisas acontecem para quem levanta e faz, e não para quem fica apenas sonhando ou desejando. Que tal fazer uma dessas para deixar na sua cama ou sofá? Para a terceira e quarta ideias, eu vou utilizar esses pequenos tapetes que são usados como jogo americano. Com o Dia dos Namorados se aproximando, que tal fazer para vender? Use o stencil Love is in the Air, que eu já usei em outro projeto no início do canal. Eu vou deixar o link nos cards.
Posicione o stencil no centro e use a tinta para tecido na cor púrpura. Use o pincel Pituá número 4, previamente hidratado com água. Carregue o pincel com a tinta, retire o excesso e pinte dando batidinhas. Os corações, pinte com a cor vermelho tomate e branco. Vou acrescentar corações coloridos usando um stencil que eu tinha por aqui, mas que eu não tenho a referência. Então, use o stencil de corações que você encontrar para comprar, ok? Pintei os corações em degradê. O que você achou? A outra ideia, eu vou utilizar esse stencil fita com flores. Posicione no centro e prenda com a fita crepe. Pinte a fita de vermelho carmim usando pouca tinta. Já algumas flores eu vou pintar de lilás e no centro escurecer com a violeta cobalto. Depois pinte a margarida de amarelo e branco. As outras flores de rosa chá e de púrpura. Já as folhas, use verde oliva e verde pistache. Depois escreva Love Forever e pinte com a tinta branca. Sugiro que, se for fazer para vender, faça pelo menos 2 com a mesma estampa, para fazer um jogo para o Dia dos Namorados. Eu fiz 2 diferentes, só para dar mais que uma sugestão para vocês. Qual das 4 ideias você mais gostou? E qual delas você vai colocar em prática ainda essa semana? Lembre da frase estampada na almofada: as melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. E se no processo bater aquele medo ou insegurança, lembre do texto de Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Confie em Deus e trabalhe, porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Um abraço e até o próximo vídeo.